quero convidar os irmãos a abrirem as vossas Bíblias lá no livro do Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Mateus 14, a partir do verso 22. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga aleluia. Tem alguns irmãos que ainda estão encontrando. Mateus 14, 22. Eu vou ler toda essa passagem que traz como título Jesus anda sobre as águas. E diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento. Só não deixe de glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele está na casa, Ele está trabalhando no meio de nós. E eu sei que não é só eu sei que tem irmãos aqui nessa noite que também, se pudesse, ficaria aqui até meia-noite. Amém? Glória a Deus, porque é muito bom sentir a presença doce do Espírito Santo neste lugar. Irmãos, antes de nós entrarmos na mensagem, eu queria agradecer ao Senhor por esse privilégio, essa oportunidade. Apesar de não ser fácil estar aqui, a gente vem com um friozinho na barriga, a responsabilidade é enorme, mas nós sabemos que quando o Senhor chama, quando nós estamos na dispensação do Senhor, debaixo do reino do Senhor, não tem para onde a gente fugir, não é verdade? O Senhor nos impele, o Senhor vai ali nos empurrando, mas Ele também nos capacita. Eu creio que Ele está nos capacitando aqui nessa noite para cumprir a sua vontade. Então quero agradecer, louvar e exaltar o nome do Senhor, que tem nos sustentado até aqui. Nós estamos aqui por causa dEle. Eu quero agradecer também ao nosso pastor pela oportunidade, pela confiança, por sempre estar intercedendo por nós, né? E a nossa pastora também, que sempre está ali nos direcionando. Irmãos, quantas vezes, né, em momentos difíceis, eu pegava ali o telefone e ela sempre à disposição, sempre com uma palavra edificante para a nossa vida. Então eu louvo ao Senhor pela tua vida também, pastora. Irmãos, nessa noite o Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu coloquei um título nessa palavra que diz: aumentando a nossa fé. E por que é tão importante nós falarmos acerca da fé? Quando o pastor deu essa oportunidade, eu já estava com essa palavra no meu coração, mas eu fui buscar o Senhor para saber se era realmente essa palavra. E eu pensei em outras mensagens. A gente está num texto que, apesar da palavra do Senhor ser linda, tem algumas passagens que se destacam, e essa aqui é uma delas, quando Jesus anda sobre as águas. E o Senhor começou a ministrar no meu coração e sobre a importância da fé. Eu tenho vivido isso no Senhor, o Espírito Santo tem gerado isso no meu coração, e para mim nessa noite compartilhar com a igreja, para mim é uma alegria muito grande. A palavra do
Senhor vai nos dizer lá em Hebreus, capítulo de número 11, a gente vai encontrar lá, irmãos, 40 versículos, e é um texto, é um capítulo maravilhoso. Lá está a galeria de vários irmãos antepassados, onde a palavra do Senhor vai destacar eles como pessoas que venceram e obtiveram as suas vitórias através da fé. Lá a gente vai ver a palavra do Senhor falando sobre o sacrifício de Abel. Nós vamos ver a palavra do Senhor falando sobre Noé, sobre Abraão, sobre Moisés. Pessoas que tiveram grandes desafios, grandes dificuldades. Pessoas que foram chamadas por Deus, foram levantadas por Deus, mas que para viverem o seu propósito, o seu chamado, para viverem a vontade do Senhor, elas passaram por grandes processos, por grandes desafios. Mas os seus nomes estão escritos lá no capítulo de número 11, onde nós nem sabemos quem é o escritor. É um escritor anônimo, mas cheio do Espírito Santo e envolvido ali pelo Espírito Santo, escreveu e colocou o nome de cada um deles. E cada um deles, por mais que eles já morreram há tantos anos, hoje nós estamos aqui. E cada culto, cada reunião, nós falamos dos seus nomes. Nós falamos de Raabe, nós falamos lá da mulher do fluxo de sangue, de tantas outras pessoas que se destacaram, as suas histórias tiveram destaque por causa da sua atitude de fé. A palavra do Senhor também vai nos dizer que sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. Se nós somos a igreja de Cristo e nós vivemos para a sua glória, e tudo que nós fazemos é para o louvor e para a glória do Senhor, há em nós essa preocupação, precisa haver em nós essa preocupação de agradar ao Senhor. Mas nós não podemos agradá-lo se nós não tivermos fé. Então, se eu e você queremos agradar ao Pai, que é o nosso Pai, o nosso amigo, aquele que nos sustenta, é por causa dele que nós estamos aqui. Nós precisamos agradar ao Senhor. Jesus, durante todo o seu ministério, ele se deparou com muitas pessoas. O pastor leu aqui uma passagem de um enfermo que tinha uma necessidade de uma cura, e ele foi e adorou o Senhor. Jesus pregou para multidões, curou muitas pessoas, mas nós vamos ver dentro da palavra de Deus 3 pessoas que se destacaram por causa da sua fé. A mulher do fluxo de sangue, que ela foi além, ela não acreditou apenas que Jesus podia curar a pessoa de Jesus, mas que tudo que provinha dele podia curá-la, inclusive as suas próprias vestes. Nós vamos ver que Jesus elogiou ali o centurião de Cafarnaum, quando ele disse: Senhor, basta só uma palavra tua. Não é apenas a pessoa de Jesus, mas a palavra dele. Somente há poder de curar. Basta uma palavra e eu sei que meu criado vai sarar. Jesus também elogiou a mulher cananeia que precisava da libertação da tua filha. E Jesus disse: mas eu vim para os filhos de Israel. Mas ela disse assim: Senhor, até as migalhas que caem da tua mesa, ou seja, se é da tua mesa, ainda que seja pouco para mim, é o suficiente. Porque ela entendia quem era Jesus e tudo aquilo que provinha dele. A palavra dele curava, as vestes dele curava, as migalhas que caíam da mesa eram o suficiente para trazer libertação, a qual ninguém podia trazer. Aleluia, aleluia. Por isso o Senhor colocou essa palavra no meu coração, porque hoje é uma noite de nós aumentarmos a nossa fé. Você que pode vir para o seu irmão e diz para ele: hoje é noite de nós aumentarmos a nossa fé. Agora você vai falar com o Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Eleva o nível da minha fé. Eu preciso. Glória a Deus. E aqui nós vamos entrar no texto em que nós acabamos de ler. Nesse dia que aconteceu esse fato que nós acabamos de ler, Jesus estava num dia difícil. João Batista tinha acabado de ser decapitado. Jesus estava em luto, mas ele estava exercendo o seu ministério.
vocês vão entrar dentro do barco e vão chegar do outro lado. Na nossa vida, irmãos, o Senhor vai nos colocar dentro do barco, dentro de situações da nossa vida em que nós teremos que chegar do outro lado. Nós teremos que romper a barreira do medo, romper a barreira, às vezes, de uma ansiedade, talvez de uma depressão, talvez de algo que nos impede de chegar do outro lado, algo que nos impede de avançar e de cumprir os propósitos do Senhor. Mas o fato de Jesus ter deixado os discípulos dentro do barco não significava que Jesus tinha perdido o controle do barco e da vida dos discípulos. Porque quando o Senhor ele chama, o Senhor também se responsabiliza. Aleluia, aleluia. Jesus chamou Pedro, tirou Pedro que estava pescando aqueles peixes, chamou Mateus da sua profissão e colocou eles para exercer o ministério, para ensinar, para desenvolvê-los, para fazê-los amadurecer, para prepará-los para o que estava por vir. E na minha e na tua vida não é diferente. Eu sou mãe de 3 crianças. Esses dias nós estávamos ensinando a Maísa a andar de bicicleta. E é assim que o pai, às vezes a mãe faz com o filho quando quer andar de bicicleta, não é? A gente coloca a mão no banco da bicicleta e começa a guiar o filho. Quando a gente vê que ele está com um pouquinho de equilíbrio, a gente solta para ver se ele consegue ir sozinho, para ele aprender a andar, não é? Na minha e na tua vida não é diferente, irmãos. Vai ter momentos que o Senhor ele vai sair de cena. Não significa que ele não está no controle, não significa que ele não está conosco, não significa que ele vai se ausentar e nos deixar sozinhos, não. Ele está nos ensinando a confiar, ele está nos ensinando a descansar nele. Havia uma palavra liberada sobre a vida dos discípulos: entrem no barco e cheguem do outro lado. A sua parte é confiar na palavra do Senhor que diz: chega do outro lado. Aleluia. Jesus estava ensinando aqueles discípulos a confiar, a terem fé na palavra do Senhor, a obedecer a palavra do Senhor. Aleluia. O versículo de número 29 vai dizer para nós, aqueles que estão com a Bíblia aberta, vai dizer que Jesus respondeu para Pedro: venha. Nós lemos no texto que quando os discípulos estavam dentro do barco, o vento estava soprando ao contrário na direção que eles precisavam chegar. Em outras traduções, a palavra vai dizer para nós que o barco ficou agitado. Parecia que ia naufragar. Aleluia. E os discípulos ficaram com medo. Era de madrugada. A palavra do Senhor vai dizer que era na 5ª hora, mais ou menos entre 3 e 6 da manhã. O barco estava mais ou menos a 5 quilômetros de distância. Os discípulos com medo, no ápice do vento. Mas o Senhor chegou e começou a andar sobre as águas. E é interessante que Jesus não corria desesperadamente, mesmo sabendo que os discípulos estavam em risco e estavam com medo. E eu me lembro da passagem de Lázaro, quando Jesus fica sabendo que um amigo, um amado dele morreu. Ele demorou 4 dias para chegar lá, o corpo já estava fedendo. Porque na ótica humana parece que Jesus se atrasa, parece que ele está demorando. Mas eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, nessa noite, que Jesus ele vai chegar na hora certa. E quando ele chega para mudar a situação. Aleluia. Jesus começa a andar sobre as águas. Os discípulos estão com medo dentro do barco e eles acham que é um fantasma, que é isso. Mas mesmo no meio do vento, Pedro reconhece a voz de Jesus. E ele disse: Jesus, se é o Senhor, permita que eu ande sobre as águas. E Jesus respondeu, que a gente acabou de ler aqui, verso 29: venha. E é interessante, irmãos, que ele desceu do barco mediante a palavra do Senhor.
vais entender dentro dessa palavra que o mesmo Deus que direciona a minha e a tua vida, e Ele vai nos colocar em certas situações, em situações em que nós precisaremos romper. Ele vai permitir que situações aconteçam na nossa vida, e nós devemos perseverar. E nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, mesmo em meio ao vento, discernir a voz do Senhor, e só se mover quando Ele der a sua palavra. Porque quando Jesus Ele dá a sua palavra, Ele garante. Não se mova da onde o Senhor te colocou, se não houver uma palavra liberada sobre a tua vida. Não saia da onde o Senhor te colocou, se você não tiver uma palavra liberada sobre a tua vida. Não abra mão daquilo que Deus te confiou, se não tiver uma palavra liberada sobre a tua vida. Não largue a rede, se não houver uma palavra liberada sobre a sua vida, te mostrando uma nova direção. Pedro começa a andar sobre as águas. Ele está olhando, os olhos fitos para Jesus. O vento está soprando, o barco agitado, parece que vai naufragar. Pedro sai do barco, começa a andar sobre as águas, mas os olhos dele estão em Cristo. A confiança nele está em Cristo. E mesmo no meio do vento ele começa a andar sobre as águas. E ele começa a viver o extraordinário de Deus. Ele começa a viver o sobrenatural de Deus. Porque quando nós estamos em Cristo, irmãos, nós começamos a viver além da nossa humanidade. Quando estamos com os nossos olhos fitos em Jesus, crendo no autor e consumador da nossa fé, nós começamos a viver milagres. Nós colocamos os pés aonde a nossa capacidade humana jamais conseguiria nos fazer chegar. Pedro coloca os olhos em Jesus e ele está caminhando, mas quando ele percebe o vento, quando ele coloca os olhos no vento, na tempestade, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele começa a afundar. Porque ele tirou os olhos de Jesus. Ele começou a reparar do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Ele começou a colocar os seus olhos no vento e ele começou a ficar com medo. E muitas das vezes acontece isso na minha e na tua vida. Quantas das vezes nós começamos bem, nós confiamos em Jesus, nós discernimos a voz de Jesus, nós confiamos nele, nós fazemos a sua vontade, nós começamos a viver o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus, e o Senhor está ali esperando que Pedro avance, esperando que Pedro chegue, esperando que Pedro conclua e viva essa experiência. Mas quando Pedro começa a olhar para o lado, quando ele começa a focar os seus olhos no vento e na dificuldade, ele começa a afundar. E comigo e com você acontece a mesma coisa, irmãos. Quando nós tiramos a nossa atenção de Cristo, do Senhor, do alvo, a nossa convicção que está nele, começamos a reparar nas dificuldades. Ah, o ministério é bom, o chamado do Senhor é bom, mas é tão espinhoso, é tão difícil, é tanta calúnia, é tanto desgaste, é tanta dificuldade. E aí os nossos olhos que estavam fitos em Jesus, as experiências que nós temos com Cristo, elas vão começando a se diminuir, porque os nossos olhos vão começando a focalizar nos nossos medos, nas nossas dificuldades. E ele começa a afundar e ele pede socorro para o Senhor. E é interessante que Jesus vai dizer para Pedro: homem de pequena fé. Não é que Pedro não tinha fé, mas ele tinha uma fé pequena. Para que ele conseguisse continuar a andar sobre as águas, era necessário que ele aumentasse a sua fé. Quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador, quando nós aceitamos o seu chamado, quando nós viemos para Cristo, nós estamos tendo uma reação daquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Nasce uma fé em nós, mas essa fé precisa ser amadurecida, porque o mundo ele é atrativo, o inimigo ele é estrategista. Por que eu tenho uma convicção de estar com ele há 10 anos? Por que você
Mas isso não tinha acontecido se ele não tivesse amadurecido, se ele não tivesse exercitado a sua fé. Mediante essa palavra, eu quero dizer, igreja, para mim e para você nessa noite, porque essa palavra também muito fala no meu coração. Nós não venceremos as adversidades da nossa vida. Nós não venceremos as tempestades das nossas vidas. Nós seremos submergidos pelas águas e pelos ventos e pelas tempestades da vida, se nós não posicionarmos e não buscarmos aumentar a nossa fé. O mundo todo dia nos engana, vem com propostas, com manjares, com oportunidades. E se nós não tivermos uma fé alicerçada em Cristo, uma fé fortalecida no Senhor, facilmente nós seremos submergidos pelas tempestades, pelos vendavais da vida, pelas circunstâncias difíceis. Eu estou vendo você por fora, mas o Senhor te conhece por dentro. Eu não estou dentro da tua casa, eu não sei o que se passa com você entre quatro paredes. Aqui nós olhamos uns para os outros e vemos uns louvando, uns adorando, uns mais quietinhos, outros glorificando. Mas só o Senhor sabe quais são as suas dificuldades. Só o Senhor sabe quais são os seus desafios. Só o Senhor sabe quais são as tempestades que você tem enfrentado. Quem sabe você chegou aqui nessa noite pensando em parar no meio do caminho. Quem sabe você chegou aqui pensando, olhando, começando a olhar para o vento. E você está dizendo, Senhor, eu estou afundando. Você começou bem, você já teve experiências com Deus. Pedro não era qualquer pessoa. Pedro estava com Cristo. Pedro estava vendo os milagres que Jesus estava operando. Pedro já tinha alguma experiência. Ele já tinha recebido revelações espirituais. Mas ainda assim o próprio Jesus disse para Pedro, homem de pequena fé. Porque às vezes nós achamos que pelas nossas experiências, pelo tempo que nós temos, pela nossa caminhada, nós achamos que nós temos uma fé grande. Nós achamos que nós somos maduros o suficiente. E às vezes é necessário que nós sejamos colocados dentro do barco para que a nossa fé seja provada, para que nós venhamos entender que nós somos dependentes do Senhor. E passe tempo, passe anos, nós precisamos a continuar a exercitar a nossa fé em Cristo Jesus mediante a sua palavra, mediante a sua palavra. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Sem fé, irmãos, nós não viveremos os propósitos do Senhor. Nós queremos andar sobre as águas. Quando nós falamos de andar sobre as águas, nós estamos falando de uma ação que vai além da nossa capacidade humana. Ou alguém poderia aqui andar sobre as águas de forma natural. Andar sobre as águas, nós estamos falando de milagre. Nós estamos falando de coisas extraordinárias. Nós estamos falando de coisas espirituais. Nós estamos falando de coisas impossíveis. E o Senhor, Ele tem tudo isso para mim e para você. Ele tem coisas extraordinárias para fazer nas nossas vidas. E eu sei que muitos dos irmãos querem viver, porque quantas campanhas nós entramos e saindo sobre viver o extraordinário de Deus, sobre viver os milagres do Senhor. Mas nós nunca poderemos viver esses milagres. Nós nunca conseguiremos caminhar sobre as águas se nós não exercitarmos a nossa fé em Cristo. E não é o pastor, nem a irmã Fernanda, nem a pastora, e nem ninguém que vai aumentar a nossa fé. A palavra do Senhor vai dizer que quem é o autor da nossa fé é o próprio Jesus. Autor e consumador da nossa fé. Ele provoca a fé em nossos corações. Nós nos rendemos a Ele. E Ele vai sustentar a nossa fé. Ele vai fazer amadurecer a nossa fé. Mas para que isso aconteça, muitas das vezes Ele vai nos colocar dentro do barco e vai dizer, você precisa chegar. Mas como, Senhor, eu vou chegar? Talvez os discípulos, eu creio nisso, irmãos.
tem coisas que é para o Senhor fazer. Então tem coisas que nós vamos viver na nossa vida quando nós nos posicionarmos. Eu acho muito engraçado quando o pastor Osiel Gomes, eu não sei quem conhece, e eu gosto muito de ver os vídeos dele, a forma como ele fala é muito engraçada, mas é uma verdade. Ele diz: irmãos, como que vocês querem ter fé se vocês não lêem a Bíblia? Se vocês não oram? Se vocês não jejuam? E a gente ri, mas é exatamente isso, irmãos. A fé vem do ouvir, e ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é vida, ela não é só uma palavra, ela é movimento, ela gera vida. Os irmãos que vêm para a escola dominical sabem, eu falo para os irmãos, eu incentivo os irmãos, e isso é fruto do trabalho aqui da nossa pastora, sobre a importância de nós buscarmos ao Senhor na palavra, de estudar a palavra. Eu sempre falo para os irmãos da escola dominical: vamos fazer um plano, vamos ler a Bíblia anual. E está aqui o meu esposo que não me deixa mentir. Eu fiz um plano anual direto em um ano. Eu vou para o segundo e não terminei. Mas não é falta de disciplina, irmãos. Aqui eu paro, vou lendo, às vezes relendo o mesmo texto. E eu estou no último livro, que é o livro de Salmos. E eu comecei a ler o livro de Salmos. E há poucos dias atrás eu estava trabalhando. E fiquei vários dias assim, no meio do trabalho, comecei a chorar, a chorar. E eu falei: Senhor, o que é isso? Será que esse avivamento que todo mundo fala tanto está chegando no Brasil? Pensei comigo: por que esse choro é um pranto, é uma vontade de te ver, uma vontade de sentir, de querer te adorar? O que é isso? E eu fui vivendo aquele momento com o Senhor, e alegre com o Senhor. E hoje eu estava na escola dominical, o pastor ministrando a palavra, o Espírito Santo de Deus veio e falou assim: você não está lendo a palavra diariamente? Você acha que meia hora, 40 minutos de palavra, 2 capítulos, não é o suficiente para você sentir algo dentro de você se movendo? Você acha que é só uma disciplina, igual você caminhar, igual você ir para a academia e ficar musculoso? Ou comer uma comida saudável e melhorar a sua saúde? Não. A palavra de Deus vai além do que isso. Ela vai fazer você sentir o que ninguém poderia fazer você sentir. Ela vai causar em você o que nenhum lugar da face da terra poderia causar na tua vida. E Ele está aqui, ó, na palma da nossa mão, e nós precisamos abri-lo e começar a comer de dia, de noite, seja no ônibus, seja no trabalho, seja 15 minutos, seja meia hora, para nós aumentarmos a nossa fé. É necessário nós abrirmos a palavra de Deus e começarmos a exercitar a nossa fé. E quando nós exercitarmos a nossa fé, o Senhor vai nos fazer andar sobre as águas. Você quer andar sobre as águas? Comece a ouvir a voz do Senhor. O vento está soprando alto, a vontade é de parar. Você não sabe se você vai chegar do outro lado ou se você vai naufragar no meio do caminho. Eu quero te dizer, há uma palavra liberada sobre a tua vida. Se você quer, receba, eu vou liberar. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar. Tem alguém que precisa ouvir esta palavra e ela vem do céu, eu creio. Você vai chegar do outro lado. Deus não te
Glória de Deus essa noite, aleluia. Meu esposo vai ministrar um louvor. Eu quero te dizer, deixa o Espírito Santo falar com você. Aleluia, aleluia. Fica em espírito de adoração. Deixa o Senhor falar com você nessa noite. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Deixa o Espírito Santo te fortalecer nessa noite. Deixa o Espírito Santo te envolver nessa noite. Deixa o Espírito Santo renovar a tua fé nessa noite. Oh, aleluia. Não é a força humana que te faz vencer, é na fraqueza que mostra o seu poder. Seguir a Cristo.